E tudo que há de ruim, Ele vive. Jesus já falou conosco, Ele só vai dar continuidade para nossas vidas. Amém? Eu quero pedir que já chegue ao nosso propósito, para estar louvando pela vida dele. Tem que falar para cá. Douglas fez um convite para nós, meio da série, está sentando aqui com a gente, mas eles preferiram ficar sentadinhos ali. Mas Deus possa estar abençoando. Está ali embaixo aqui. Aleluia. Som. Orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está sendo teu filho, Pai, Senhor, pela tua palavra, Pai, nesta noite, usa mais, para falar, Senhor, com cada um de nós, para falar, Senhor, da tua igreja, Senhor, da tua bênção, Senhor, conforme para o teu querer e a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus, que te preste e agradeço. Amém. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo de número 2. É um motivo de muita alegria estar aqui cooperando com os irmãos, porque visita a gente faz para preso, para doente. Na casa do Senhor nós cooperamos. Também vim apresentar o meu louvor, também vim apresentar a minha adoração ao Deus eterno. Estou acompanhado da minha esposa, pastor Carlos, a sua esposa, o pastor Gilberto, que é o meu pastor da igreja Remanescentes da Promessa ali de Guarulhos. Agradecer o diácono Douglas, a tempo que eu não via, e o Senhor preparou essa noite para estarmos aqui reunidos, adorando juntamente o nome do Deus eterno. Isaías capítulo 51, verso 2, somente o versículo: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia, ela só nos manda olhar para duas pessoas. Isaías capítulo 45, no verso 22. Deus disse: olhai para mim todos os moradores da terra e sereis salvos. E manda olhar para Jesus, aos Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à direita de Deus. Sabemos que todos os homens falharam. Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor, foram expulsos do paraíso. Caim mata Abel, porque ele não foi aceito por Deus. Não foi a sua fé, foi ele. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno. Por isso, ele era um homem mau. Por isso que o Senhor não aceitou a oferta da sua mão. Primeiro homem que nasceu era um mentiroso, era um assassino. E Deus olha para Noé. Aquela nação tinha se corrompido, aquele povo não obedeceu ao Senhor, e Deus vai varrer a terra de novo. Noé, ele estava com a Bíblia na mão e o martelo na outra. Ele trabalhava e evangelizava. Ele só conseguiu colocar sua família dentro da arca. Os demais pereceram. Noé, quando sai, ele ser criado, eles constroem uma torre em desobediência a Deus, eles se rebelam contra a soberania de Deus. Então Abraão, ele é chamado nesse cenário. Ele é chamado no cenário de engano, bebedeira, de rebelião. É nesse cenário que ele chama, sendo ele só. Porque Deus não precisa de muita gente para operar. Pelo contrário, a multidão na Bíblia ela só atrapalha. É por isso que o texto dá um realce profundo, sendo ele só. Porque Deus está dizendo: olha para a direita nem para a esquerda. Porque quem te chamou fui eu. Sendo ele só.
E a multidão só atrapalha. Em Marcos capítulo 10, verso 48, o cego Bartimeu, ele clamava, e a multidão mandava ele calar. Nós vemos em Lucas 19:3, Zaqueu queria ver o Senhor, mas a multidão atrapalhava. Tem que subir uma água. Em Marcos capítulo 2, verso 4, aqueles homens levaram o paralítico, mas não puderam entrar na casa, porque a multidão, eles abriram o telhado e desceram com aquele homem aos pés de Jesus. Nós vemos em Lucas 8:42, Verônica, a mulher do fluxo de sangue, ela não conseguiu tocar em Jesus, porque a multidão, ela teve que driblar a multidão para tocar no Senhor. Em João capítulo 5, 38 anos na beira do tanque, quando ele ia, a multidão pulava na frente, a multidão, irmão, só serve para atrapalhar. Em João capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz que a multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Não era por causa da palavra, não era por causa da presença, era por causa dos sinais que o Senhor operava. E Abraão vivia em um dos caldeus, uma terra idólatra, cultuava um Deus chamado Naná, o Deus da lua. Em Josué 24:2, ele diz: quem vocês querem adorar? Terá, pai de Abraão, adorou os deuses além do rio. Era uma terra idólatra. Deus o chama no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 5 do capítulo 12 diz que ele chegou nessa terra, mas no versículo 10 a terra estava assolada pela fome. Como Deus promete uma terra para ele, quando ele chega está assolada pela fome. No sermão de Estevão, capítulo 7, verso 4 de Atos, a Bíblia diz que depois que Terá, seu pai, morreu, foi que ele chegou nessa terra, porque ele perdeu muito tempo. E muitas vezes o Senhor tem te chamado e você está desapercebido, e você está perdendo muito tempo com coisas supérfluas, e você atrasa aquilo que Deus ele tem para a sua vida. A terra está assolada pela fome. Ele resolve descer para o Egito, e ali ele conta uma mentira, diz que Sara, sua mulher, sua irmã, e ganha muito gado, ganha servos, e dentre elas uma mulher chamada Agar. Ele vivia numa terra idólatra, e Deus o chamou. Não foi ele que procurou Deus, foi Deus que o chamou, que o procurou. É por isso que João 15,16 não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. No Salmo 100, verso 3, saber que ele é Deus, foi ele, não nós, que nos fez povo seu e rebanho do seu pasto. Quando vemos que se você não estiver de prontidão para atender o chamado do Senhor, você atrasa aquilo que Deus tem. Aquela terra era uma terra idólatra. O seu pai, segundo o Talmud, era fabricante de ídolos, tinha uma fábrica de ídolos. Certa feita, escrito no Talmud, o pai dele disse: Abraão, cuida da minha fábrica, porque eu vou fazer uma viagem. E Abraão já tinha tido o chamado de Deus, e Deus já tinha tirado a idolatria do seu coração. E ele pega um pedaço de pau e quebra todos os ídolos, só deixa o maior e coloca aquele pau ao lado daquele ídolo. E quando Terá, seu pai, chega, fala: Abraão, o que aconteceu aqui? Todos os ídolos quebrados. Ele disse: foi esse grande aí, esse grandão. Ele pegou esse pau e quebrou todos esses ídolos. Aí ele falou: é impossível, Abraão, ele não se mexe. E Abraão diz: então por que você o adora? Por que você não segue Deus vivo, que tudo pode, nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido? Porque agora eles querem um Deus, irmão, ao qual eles querem mandar, agora eles querem carregar para onde eles querem, que faça a vontade deles. A igreja primitiva perguntava: como serviremos ao Senhor? A igreja contemporânea: como Deus nos servirá? Candaragaçu, alabá, suide, candarabaxê e andarábia. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus eterno. Ele foi chamado com 75 anos. A Bíblia diz no Salmo 115, verso 8, que tornam-se semelhantes a eles os que o adoram. Ele é chamado com 75 anos. E no Salmo 92, verso 14, diz que na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Porque Deus usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. E quando chama Abraão, ele faz promessas. Essa promessa está estendida até hoje. Farei de ti uma grande nação, abençoarei a tua semente, engrandecerei o teu nome, anda na
uma bênção. O chamado dele era para ser uma bênção. Eu amaldiçoei os que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, Hebreus capítulo 11, verso 3, a Bíblia diz que pela fé entendemos. Deus não quer que você goste do culto, do louvor, Ele quer que você entenda. Aleluia. Porque Deus falou aqui já. E Ele é um exímio, Ele é como um exímio flecheiro, Ele não é o alvo. Então Ele me deu uma palavra lá. E aqui falou de amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqui foi cantado Jeová Jireh. Foi na boca de Abraão que ele disse: o Deus proverá, o Deus da minha provisão no Monte Moriá. Ele é um exímio flecheiro, ele não é o alvo. Isaías 55, 11, a palavra dele não volta vazia. Jeremias 1,12, ele vela para que ela se cumpra. Ela tem endereço. Em Gálatas capítulo 3, verso 8, tendo Deus, pelas escrituras, dito que havia de justificar os gentios, anunciou o evangelho primeiro a Abraão. Foi o primeiro. Por isso que todas as famílias são benditas com o crente Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Porque todos que são da fé são filhos do crente Abraão. Deus vai fazer dele uma grande nação. Mas demora 25 anos. Porque entre Deus falar e Deus cumprir há um percurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você só vai ser grande do dia para a noite, novela, filme, jornal. Na obra de Deus é degrau por degrau. Quem não foi liderado, não pode liderar. Olha quem foi o apóstolo Paulo. Foi reserva de Barnabé. Andava na sombra de Barnabé. Foi chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13. No verso 2, disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé, e o último da lista é Saulo. Porque ele sabia muito era sobre a lei, agora ele ia aprender sobre a graça. Gálatas 2, verso 1, 14 anos depois, 14 anos de molho. Você acha que Paulo já saiu pregando? Davi, da unção ao trono, 21 anos. Porque tem hora para as coisas acontecerem. João 2,4: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas em João 17,1: pai, agora é chegada a minha hora. Tem hora para as coisas acontecerem. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. E esperar o tempo de Deus não é fácil. Quando você tira os olhos de Deus e coloca os olhos na circunstância. Foi o que Sara fez. Ela vê que seu corpo está amortecido. Ela vê que o seu marido, ela fala: se deita com essa minha serva. E o filho que ela gerar vai ser meu. Porque era lei. A senhora era a dona da escrava. Com 86 anos, Gênesis capítulo 16, o verso 16, ele tinha 86 anos. Aí em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele estava com 99 anos. Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E olha quem é Abraão, 13 anos sem falar com Abraão. Porque ele pisou errado. Porque ele saiu fora da vontade do Deus eterno. Ele tirou o olho de Deus e colocou na circunstância. Quando Pedro fez isso, ele começou a afundar. E quando ele aparece, ele diz: eu sou o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença sem defeito. Ele estava dizendo: Abraão, eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa na tua vida. Deus não precisa de ajuda, porque o crente que anda por fé, ele não trama. Coríntios 5,7: andamos por fé e não por vista. Ele não trama, ele está dizendo: eu sou todo poderoso, o El Shaddai, eu não preciso da tua ajuda. Deuteronômio 32, 39: desde que eu sou e fora de mim não há outro. Eu vivo e eu mato, e eu faço viver. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Ele diz em Isaías 45,7: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. 1 Samuel 2,6: a Bíblia diz que é Ele que abate, exalta, empobrece, enriquece, faz descer a sepultura, faz subir a sepultura. Em Jeremias 45,4 ele fala: eu planto e eu arranco, eu edifico e eu derrubo, eu ponho, eu tiro, eu estabeleço,
você. Ele está dizendo, eu estou no controle, eu não preciso da tua ajuda, Abraão. E se Abraão dissesse, mas deu certo, o menino nasceu, ele ia falar, tem muita coisa que está dando certo, que está fora da minha vontade. Tem muita coisa que está dando certo, mas está em desobediência. O Manai, Yalabá, Suidei, ele fala, olhar para Abraão, não é para olhar para Moisés, senão você vai ferir a rocha 40 anos. É para olhar para Moisés, não é para olhar para Jacó, senão você vai, aleluia, negociar com a primogenitura. Dá uma olhadinha, Abraão. Moisés acabou de sair da oração. Vai e fala a rocha. A Bíblia diz que ele ardendo em ira, reúne o povo e chama rebeldes. Deus mandou ele chamar de rebelde. E ele ardendo em ira, fere 2 vezes. Em 1 Coríntios 10:4, a rocha que o seguia era Cristo. E todos beberam de uma mesma pedra espiritual, uma bebida espiritual. Deu certo. Saiu, o povo matou a sede. Moisés e Arão, particular, que foi isso que vocês fizeram. Você não me glorificou diante do povo. Que testemunho é esse, Moisés? Não, mas deu certo, Senhor. Muita coisa está dando certo, irmão. Fora da vontade do Deus eterno. Ele aparece e reforça a aliança. Muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai da altura. E ele fala, não, eu vou te mostrar quem é o Deus Altíssimo. Você vai chamar Abraão, pai de multidões. Você não creu na promessa, mas eu vou realizar na tua vida. Porque segundo Timóteo 2,13, ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel. O chamado está de pé, a promessa está de pé. Ele está perto, a gente se coloca longe. Ele recebe a visita de 3 anjos. Mateofania. Anjo com A maiúsculo. No Velho Testamento é uma teofania, Deus em forma humana, a segunda pessoa da Trindade. Tanto que em João 8,56, Jesus disse, ele viu meu dia e se alegrou. Deu uma alegria nele. 58 ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele viu meu dia, eu estive lá. Abraão mostra humildade quando lava os pés. Ontem eu falei sobre o paralítico de Betesda e por que Jesus mandou ele levar aquela cama? Para ele nunca mais esquecer de onde Deus o tirou. E a gente tem que levar essa cama para a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou, para bater o pezinho no chão. Porque Paulo, ele foi perseguido, caluniado, enfrentou fera em Éfeso, foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi chamado de impostor, ele sofreu 3 açoites, 3 naufrágios, ele esteve em perigo, em tranação entre os falsos irmãos, no deserto, passou sede, fome. Com tudo isso, ele ainda tinha um espinho na cara para manter ele humilde. Imagina nós. Jesus, ele aprendeu daquilo que ele padeceu. Ele teve que padecer para aprender. Que nem o meu irmão disse aqui, que tem que passar. Porque o deserto, Deuteronômio 8,3, é para humilhar. Ele disse, eu te levei para o deserto, foi para te humilhar. Para você reconhecer quem eu sou. Porque Moisés aprendeu no deserto, que ele não aprendeu no palácio. Ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. É por isso que Deus pega Elias e leva ele para Querite, cortar o tamanho certo. Depois ele leva para a Sarepta de Sidom, fornalha ardente. E depois leva para o deserto. Ele corta no tamanho certo, quando você pensa que está bom, ele te põe na fornalha, e quando você pensa que está bom, ele te leva para o deserto. Aí sim, você está para ser uma ferramenta na mão. Um dos maiores segredos para se entender a Bíblia são os nomes das pessoas e das cidades. Deus não põe qualquer nome na Bíblia. Brau, por esses dias eu virei que tua mulher terá um filho. E ela navega rio no íntimo. Sorriu no íntimo. E o anjo disse, o que é isso, Sara? No rio, você sorriu.
ficar contido nos teus lábios. Talvez alguém está rindo da tua promessa, irmão, mas vai ter que contemplar o teu Isaac. Deus vai colocar o Isaac nos teus lábios e o Isaac nos teus braços. Vão ter que contemplar o teu Isaac. E toda vez que você chamar Isaac, você vai lembrar que um dia alguém riu da promessa. Nasce Isaac, Sara vê Ismael maltratando e diz para Abraão: bota tua serva para correr junto com esse filho dela. E a outra vez ela já tinha entrado em atrito, ela já tinha fugido. O anjo apareceu e disse: o que há? E o anjo disse: olha, só porque é filho de crente, agora depois o irmão disse aqui, filho de crente não é neto de Deus, ele tem que ter conta, ele vai ter que descer também, ele vai ter que se humilhar também. Não é neto de Deus, filho de crente não. Mas porque é filho de Abraão, vou fazer dele uma grande nação. Aí ela volta, pede perdão, fica. E depois Sara, terrível Sara, mandou ela: Abraão, bota fora. Porque ele estava com maldade. Essa palavra no original não é bullying. Queria, porque ele ameaçava. Ele é o herdeiro agora, Ismael. Isaac nasceu. Só que o Ismael era filho da escrava. E Isaac era filho da livre. Paulo fala sobre isso. Nós vemos que ela volta, se humilha. E quando manda embora de novo, ela pega o menino e coloca debaixo. Porque deu uma sede ao menino e ele bebeu toda a água. E agora não tinha mais água no deserto. Ela o coloca debaixo da árvore e diz: para que eu não veja morrer o menino. Aí o anjo aparece novamente. Que água? Não tem água, o menino vai morrer. Irmão, Hebreus capítulo 10, verso 23. Retenhamos firme a confissão da promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Quem te prometeu foi ele. Aí ele disse: dá uma viradinha, dá uma viradinha, dá uma viradinha. Tinha uma fonte ali. Porque às vezes a bênção está debaixo do nosso nariz e nós não estamos enxergando. E é por isso que crente não pode faltar em culto. Porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Aí os discípulos contaram para ele, ele não acreditou. Numa dessas, irmão, Deus muda a tua história. Deus amplia a tua visão. Aleluia! Aí ele estava viradinha, ela viu a fonte. Agora Deus não anda fazendo fonte. Ele falou: quando a minha serva chegar aqui, que o filho dela tiver com sede, a fonte dela já está preparada. Irmão, a tua fonte já está preparada. A minha fonte já está preparada. Ele disse: qual é o nome do menino de Ismael? Oi, Deus ouve. Todo nome que termina com El tem Deus no nome. Emanuel, Deus cruz. Daniel, Ezequiel, Samuel. Ele, só porque ele é filho de crente, Isaac nasce e Deus o pede sacrifício. E aí Abraão vai usar aquela fé que excede todo o entendimento. E vê se ele conta para Sara: Sara, eu vou ali sacrificar nosso filho. Ele vai contar? Porque não tinha chapéu na porta lá não, viu? Quem mandava lá era Sara. Falava: suíde, andará, cheia, andará. Sabe o que é chapéu na porta? Quando você chega lá no interior, você não chapéuzão na porta. Sabe o que quer dizer aqui? Tem homem em casa. Quem estava mandando lá era Sara. Deita com ela, bota ela para correr. Sabe o que é Provérbios 14:1? É a mulher sábia de filho e a tola. Não são duas mulheres. É a mulher sábia fora da posição. Muita coisa acontece, é destruída, a casa é derrubada, porque ela está fora da posição. Precisa se colocar na posição e na brecha. Tem que ter chapéu na porta.
virou uma grande nação. Ismael é o pai dos árabes. Ele não contou para Sara, porque lá tinha uma bolsa pendurada na porta. Lá não tinha chapéu. A bolsa estava pendurada na porta. Quem manda lá é ela. Abraão conta para ela, sai. Quando chega lá, ele fala: olha, fica aqui que eu e o menino iremos, adoraremos e voltaremos. Mas ele sabe que o menino vai voltar. Mas a Bíblia diz aos Hebreus 11:19 que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Ele sabia que ia voltar com o menino. Ele só vai porque ele conhece a voz de Deus. Porque Deus já tinha falado: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu troquei o teu nome, eu troquei o nome da Sara. Saraí é brigueira e Sara é princesa. O nome da minha filha é Sara, princesa. Ele trocou, ele já conhece, olha, quantas estrelas do céu. Salmo 147, verso 4 diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. E se você for à praia, pegar um punhado de areia, colocar aqui e contar, o geólogo é cientificamente comprovado que tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra, que a gente não consegue mais ver, né, por causa da poluição. E Deus as conhece e as chama pelo nome. Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Ele não sonda? Ele não sabe qual é a tua necessidade nessa noite? Abraão vai usar a fé que sobressai. Ele caminha 3 dias com o menino. Ele podia correr. Ele tinha cerca de 14 a 17 anos. Flávio José disse que ele tinha 24. Mas pelas contas ele tinha de 14 a 17 anos. Mas ele foi obediente. Ele tipifica Cristo na situação. Porque Cristo foi obediente até a morte de cruz. Isaac, ele pergunta: aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí a minha irmã vai estar aqui. Deus proverá. Jeová Jireh vai prover. Glória a Deus. E quando Abraão amarra, que ele vai bolar, quando ele levanta o cutelo, o anjo está bravo: ei, Abraão, faça as tal. O testemunho lá em cima é que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus. Olha o testemunho dele lá em cima. Qual tem sido o nosso testemunho aí? Lucas 7,35. Aquela mulher não tinha nome, mas tinha fama, pecadora. O rei Uzias, aonde ele ia, a fama dele chegava primeiro. Qual tem sido a nossa fama? Segundo Reis, capítulo 4, verso 9. Eliseu passava e aquela mulher dizia: ali não é o santo nome de Deus. Então, alguém tem dito isso? Alguém tem te chamado para orar? Para expulsar o demônio? Para explicar um versículo da Bíblia? Qual é a tua fama que está correndo por aí? Qual é a minha fama que está correndo por aí? Olha o testemunho de Abraão. Aí a Bíblia diz que aparece um cordeiro enroscado ali nos arbustos. Agora Deus manda fazer um cordeiro. Quando o meu Abraão chegar aqui, o cordeiro dele já está preparado. Irmão, o teu cordeiro já foi imolado. O teu cordeiro já foi preparado. Está tudo à sua disposição. Salmo 78, 19. Quando porventura Deus preparar uma mesa no deserto, a mesa está posta. Só basta crer. Porque Deus não queria Isaac, irmão. Deus queria obediência. E ele achou obediência em Abraão. Deus gosta de crente obediente. Porque quem tem boa intenção faz do jeito dele, mas o obediente faz do jeito de Deus. Muita coisa dando certo fora da vontade do Deus eterno. Ele não queria Isaac, ele queria obediência. E quando ele olha para Abraão, ele bate no peito e fala: meu amigo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 7. Josafá, ele diz: olha, essa terra tu prometeu que daria a semente de Abraão, teu amigo. Isaías 41, 8. Ele disse: elegi Abraão, meu amigo. Em Tiago 2,23. 99 versículos fala de Abraão na Bíblia. O último está em Tiago 2,23.
foi-lhe imputado por justiça. Essa palavra imputado significa depositar na conta de alguém. Abraão estava falido, na conta zerada, na idolatria. Quando Deus o chamou, ele teve fé, ele atendeu, ele obedeceu, aí Deus depositou na conta dele fé. Depositou na conta dele obediência. Depositou na conta dele filho, com 99 anos, com 86 anos. No Velho Testamento só Abraão era amigo de Deus. No Novo Testamento, João 15,15, não vos chamarei mais servo, mas tenho vos chamado de amigo. Intimidade. O amigo sente falta do outro. Um rapaz estava na empresa, a gente conversava sobre a palavra, ele saiu. Ontem eu vi no status, eu falei para ele, Varão, que saudade de você. Passa o fio. Abraão é sensível à voz de Deus. João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e delas eu sou conhecido. Ouvido de ovelha. Quando Maria chega no sepulcro, ela vê o tecelão, o jardineiro, ela cuidando de ser um jardineiro, o tecelão, e ela fala para Jesus, aonde puseram, diga que eu... Aí ele diz, Maria, e ela diz, Rabi, Rabone e Raboni, mestre, meu mestre e mestre meu. Ela conhece a voz do Deus eterno. Nós precisamos reconhecer a voz do Deus eterno. Deus não deve nada a ninguém. Fala, eu vou engrandecer o nome de Abraão. Crente de fé, obediente. Eu vou cumprir as promessas da vida dele. Eu vou homenagear o meu amigo. Quando você quer homenagear um prefeito, você dá o nome do viaduto a esse prefeito. Quando você quer homenagear um governador, você dá o nome do governador para a usina. E quando você quer homenagear o presidente, você coloca o nome de uma cidade. Aí Deus fala assim, eu vou homenagear o meu amigo. Para que todo o inferno, para que todo o céu e para toda a terra saiba que um dia eu tive um amigo chamado Abraão. Eu vou mudar o nome de Hades para ser de Abraão. Hades, mansão dos mortos, eu vou mudar. Por isso, quando ele fala ali do mendigo e do rico, ele fala que não estava no seio do Abraão, porque ele mudou o nome da mansão dos mortos para ser de Abraão. Em Gênesis 22 era um cordeiro para uma pessoa, ali foi trocado Isaac por uma pessoa. Em Êxodo 12, o sangue do verga da porta e mata o cordeiro, era um cordeiro para uma família. E quando lemos Isaías 53, aquele cordeiro era para uma nação. Mas quando chega em João 1,29, aí é o cordeiro que tira, ele não encobre mais, ele tira o pecado do mundo. Hebreus 9,22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, lá atrás. Aos Hebreus 9,27 está determinado o homem uma vida só, e depois disso segue o julgamento. Você morreu, fechou o olho aqui, você já está com o espírito na frente dele. Não tem espera não. O irmão estava velando o corpo, mas o espírito dele já estava dando conta. Segundo aos Coríntios 5,10, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E Lucas 16,2, e todos nós vamos dar conta da nossa mordomia. Ali era o cordeiro do homem para Deus, mas agora é o cordeiro de Deus para o homem. Isaac pergunta, onde está o cordeiro, pai? E João 29, ele nos dá as respostas. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão é o pai da fé. Ele saiu sem mapa. Ele não tinha um GPS para chegar aqui como nós chegamos. Ele saiu sem mapa, ele saiu sem destino, sem ver, sem sentir e dando tudo errado. Não são 4 evangelhos. Um evangelho, 4 visões. Marcos, Lucas, Mateus. Evangelho sinótico, visão conjunta. O que um falou, o outro falou. Quando esses 3 livros já estavam circulando 40
Evangelho. E por que a ressurreição de Lázaro só está em João 11? O milagre extraordinário da ressurreição. E por que só está em João 11? É porque não tinha conotação com fé. É porque ninguém cria. É porque ninguém pediu. Mas quando você vê a cura do servo do centurião, aí dá 3 evangelhos. Porque ele intercedeu, ele pediu, ele cria. Abraão é o pai da fé. A mulher, ela quebra o vaso. Está nos 4 evangelhos. Mas a ressurreição só está em 1. Porque é mais fácil um outro ressuscitar do que alguém se derramar aos pés do Senhor. Do que uma alma se converter. Lucas 7. Servo do centurião, cura. Viúva de Naim, ressurreição. E a mulher pecadora, conversão. Lucas capítulo 8. Demoniado de Gadara, conversão. Porque quando eles chegaram, eles estavam aos pés de Jesus são. Verônica, Lucas 8. Verônica, a mulher do fluxo de sangue, uma cura. E a filha de Jairo foi ressuscitada. Aqui também, cura, conversão e ressuscitação. Aí vai para Atos 9. Enéas, 8 anos paralítico, cura. Dorcas estava morta, ressurreição. E depois ele vai para a casa de Cornélio, em Atos 10, conversão. E se a gente pergunta aqui, qual que é o maior dos 3 milagres? Está em 3, Lucas 7, Lucas 8 e Atos 9. Nos 3, pode observar. Cura, ressurreição e conversão. Porque ele ressuscita, vai morrer de novo. Ele cura, vai adoecer de novo. Mas a conversão, em Lucas 15:8, é só com a conversão da alma que tem festa no céu. Por que está nos 4 evangelhos? Ela quebrou o vaso, exalava o perfume, que ela se derramou, que ela se humilhou. E a ressurreição só está em 1. Qual o perfume que exalou? Ela falou, já cheira mal. Porque tem muita gente, alabaço, ide, candaraba, xerianda, que só anda atrás do que ele pode oferecer. Maná, galábia, ide, candaraba, andarábia. Não é pelo que ele fez, mas pelo que ele pode fazer. Nós temos que nos derramar aos pés dele. E ele diz, aonde esse evangelho for pregado na memória dela. Ela não tem nome, mas hoje nós estamos falando do seu feito. Porque João 3,30, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus engrandece o nome daqueles que se derramam, daqueles que obedecem. Mateus 5,13, você é o sal da terra. Mateus 5,14, você é a luz do mundo. Você precisa cumprir o teu papel. Para encerrar, você precisa cumprir o teu papel. Eu preciso cumprir o meu papel. Eu. Ser o sal da terra. Já viu propaganda de sal? Presbítero Carlos. Você já viu propaganda de sal? Pastora Sandra já falou para você, compra um pacote, compra 10 pacotes de sal que está barato. Promoção de sal. Tem? Sal não aparece. Você joga o sal no arroz, o sal de feijão, o sal não aparece. Minha esposa falou, o sal está barato, compra logo um monte. Não, a carne aumenta, o feijão, o sal, tudo aumenta. O sal não aumenta. Você joga no arroz, joga no feijão, joga, não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí fala, nossa, a comida estava saudável. Porque no dia que o sal aparece, não estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Ele tem que aparecer. Sabe por quê? Não tem sede no povo? Tem que dar sede no povo. O povo precisa ser salgado. Você precisa ser o sal da terra. Salga o ambiente, a família, o trabalho. Porque quando você come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Aí João 7,37, Jesus se põe em pé e diz, aquele que tem sede, venha a mim, beba de graça da água da vida. O que está faltando é sede no povo. O que está faltando é obreiro. Preparar. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado.
Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho, farol alto e farol baixo. Você sabe o que é treva? É a ausência da luz. Quando você chega, tem que dissipar as trevas. Lá em Lucas 15:8, a Bíblia diz que a mulher perdeu uma dracma. Ela acendeu a luz, a candeia. Sabe o que ela viu quando ela acendeu a candeia? Que a casa estava suja. Aí ela começou a varrer diligentemente. Quando você é luz na vida de alguém, eles vão enxergar a sujeira que está na vida dele. E às vezes é preciso parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da alma para detectar onde está a sujeira. Aleluia, Jesus. Miqueias 6:8. Livro do profeta Miqueias 6:8. O que Deus requer de ti? Que ame a justiça, que pratique a justiça, que ande humildemente com o seu Deus. Humildemente com o seu Deus. Jesus falou: eu vos dei exemplo. 13:15. Eu vos dei exemplo de João. Pode me chamar mestre e eu sou, porque os discípulos discutiram um caminho que era maior. Quem vai lavar o pé no corpo? Quem vai lavar o pé no corpo? Jesus falou que vocês iam discutir no caminho. Aí Jesus pega uma bacia e uma toalha, porque o símbolo desse reino, quando você quer morar, é uma toalha e uma bacia. E ele começa a lavar o pé dos discípulos. E ele disse: olha, eu vos dei exemplo, lavar o pé um do outro. Porque a função de lavar o pé era do mais humilde escravo da casa. E a mulher pecadora, quando ela entra, ela derruba o vaso, puxa os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, lava com lágrima. E o fariseu está olhando e dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus sabe o que perscruta, o que perpassa, o que permeia no nosso coração. Ele diz: eu vou te contar uma história. Havia 2 homens, um devia 50 e o outro 500. Ele perdoou ambos. Quem mais amou? Certamente aquele que devia mais. Pois é, eu cheguei na tua casa e você não me salvou com o nosso santo. Essa mulher não cessa de beijar meu pé. Você não me ungiu, ela ungiu os meus pés, preparou meu corpo para a sepultura. E você não lavou meus pés e me enxugou, e ela está enxugando os cabelos. Ou seja, você não entendeu nada, mas ela entendeu. Porque Deus não quer que você goste do culto nem da palavra. Ele quer que você entenda, pela fé, entendendo. Abraão é o pai da fé. E Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua fé não ajuda Deus, o agrada. Foi a tua fé em ação. Glória a Deus. Para que Deus Ele venha trazer a resposta da tua oração. Ele venha trazer a resposta do teu jejum. Porque Deus não dá a mão beijada para ser ninguém, filho. Tem que descer, tem que se humilhar, tem que ler Bíblia, tem que buscar. Porque Deus não te chamou para ficar sentado em banco. Deus te chamou para cumprir o ID. Você agradece a oportunidade da sua palavra. Deus abençoe.